Olá, a paz seja convosco. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho. Tudo que é seu agora tenha bênção, tenha paz, e a paz que o mundo não conhece, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, tudo que te pertence agora em nome de Jesus. Amém? Sou o pastor Denivaldo, da igreja aqui do Evangelho Quadrangular, do bairro do Bom Retiro, aqui na cidade de Paulínia. E estou passando aqui para deixar mais um ensinamento, mais uma palavra de fortalecimento, assim como você a queira chamar, para a sua vida, para que você possa estar aí meditando. Amém? Hoje eu quero falar para você a respeito de identidade. Identidade que o Senhor ela nos deu. A Bíblia diz que nós temos uma identidade, nós temos um Pai. E a nossa identidade é de filho de Deus. E Deus me mandou aqui te dizer para nós tomarmos cuidado, para que em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos problemas que nós passamos aí devido a muitas vezes as nossas pelejas na casa, na família, com filhos, com esposo, com problemas de trabalho, de enfermidades, por tantas coisas que afligem a nossa vida, a nossa caminhada na terra, nós precisamos tomar cuidado para nós não perdermos a identidade de filho de Deus. A Bíblia diz que lá na criação, Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então eu e você temos a semelhança, temos a imagem de Deus. Nós precisamos refletir essa imagem, nós precisamos demonstrar que nós somos parecidos, ou que nós temos aí em nós o mesmo sentimento, as mesmas atitudes que o Pai Jesus Cristo. Filipenses 2,6, a Bíblia diz: tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Estou falando aqui simplesmente de aparência física, mas nós como filhos de Deus, nós precisamos falar, nós precisamos agir, nós precisamos pensar, nós precisamos de inúmeras coisas para nós demonstrarmos que nós temos um Pai Celestial, um Pai Santo. E muitas vezes no meio da nossa caminhada, por problemas, por dificuldades, por lutas, o inimigo aproveita essas brechas das nossas lutas, das nossas pelejas, para colocar na nossa cabeça, na nossa mente, influências. E as influências, quando ela vem na minha mente, na sua mente, porque a Bíblia diz que o nosso inimigo, ele é o nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar. Nós precisamos estar o tempo inteiro. E o nosso inimigo, que é o nosso inimigo constituído, que a Bíblia diz, o inimigo ele não quer simplesmente matar o ser humano. O inimigo ele quer envergonhar, o inimigo ele quer humilhar, o inimigo ele quer nos colocar, fazer com que nós perdemos essa identidade de filho de Deus, para fazer questão de se vangloriar que ele está humilhando aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Mas Deus te mandou aqui te dizer que isso não vai acontecer na sua vida, porque Ele é contigo, Ele é na tua casa, Ele é na tua família, e Ele está te fortalecendo agora, Ele está te dando a sabedoria e o discernimento e a estratégia para você não deixar isso acontecer. Mas como nós não deixamos isso acontecer? Nós não podemos, igreja, no meio da luta, no meio dos problemas, dar ouvidos a filosofias vãs, a ensinamentos falsos, a profecias mal colocadas, a promessas vazias que são proferidas aí na nossa vida. Quando nós temos muitos problemas, dificuldades, nós saímos contando, levando para amigos, vizinhos, parentes. Ei, quando você tiver um problema, quando você tiver uma luta, quando você estiver passando pela dificuldade, não conte para qualquer um. Entre no teu quarto, feche a porta do teu quarto e conte para o Papai do Céu. Ele está lá para te ouvir, Ele está lá para te ajudar, Ele está lá para te socorrer, Ele está lá para entregar nas tuas mãos a forma, a estratégia, o fortalecimento para você vencer. Nesses dias, quando nós falamos isso, irmão, o inimigo aproveita essas brechas para colocar filosofias, para nós sermos influenciados e perdermos a identidade de filho de Deus. Escute, muitas falas na nossa vida, nós vamos perder a aparência de Deus, nós vamos perder essa imagem, nós vamos perder essa identidade de filho de Deus. A Bíblia fala para mim e para você em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, Paulo escreveu que as más companhias corrompem os bons costumes. Nós precisamos tomar cuidado para nesses dias, nesses problemas, o inimigo não aproveitar e corromper a nossa mente, colocar coisas na nossa mente que nós não somos. Falácias. Eu vou traçar aqui um paralelo para a sua vida com um filme muito conhecido aí nos dias de hoje, ou ainda antigamente. Quem aqui nunca assistiu aquele filme do Rei Leão? E ali você vê um leãozinho que filho de um rei,
E ali naquele momento o tio então traça um plano para matar aquele outro leão, o rei, e colocar a culpa naquele leãozinho, e aquele leãozinho por um momento acuado, acusado injustamente, com muitas falas na sua cabeça, então aquele leãozinho ele foge dali, e ele vai viver uma vida escondida, ele vai viver uma vida ali e fugindo da realidade da sua vida, fugindo daqueles problemas que não era para ele ter fugido, era para ele ter ficado e enfrentado. E a história vai dizer que esse leãozinho ele encontra então um suricato ali, um porco, um javali, e esses dois eles têm uma filosofia, e a filosofia deles, você conhece, é até engraçado: Hakuna Matata, viver sem problemas. Ei, deixa eu te dizer aqui uma coisa: a minha vida e a tua vida não existe essa Hakuna Matata, a realidade ela não existe, essa vida sem problema. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, o Senhor é contigo. A Bíblia diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser seguir a Jesus, ele tem que tomar uma cruz e seguir a Jesus, não é de mão vazia. O problema ele vai estar aí, mas Deus vai te fortalecer para você passar. Não fuja dos teus problemas, não fuja da peleja, não fuja da luta. Ser forte e corajoso, que o Senhor é contigo. Porque senão, se você fugir, deixar o teu passado ficar te acusando, você vai perder a identidade. Aquele leão encontra aqueles dois animaizinhos com essa filosofia, aquele leão vai crescendo, Ei, o leão ele é considerado o rei da floresta, ele é o animal que dá ordens, que o seu rugido impõe respeito, impõe medo. Ele é um animal carnívoro, mas aí você vê lá no filme, desenrolar da história, aquele leãozinho crescendo, agora ele não tem mais identidade de leão, agora ele tem identidade de suricato, de porco, de uma vida de preguiça, de uma vida lá vontade, de uma vida lá qualquer forma. Esse animal que então era carnívoro, agora está comendo larva, está comendo lagarta, besouro. Ei, perdeu a identidade, esqueceu quem era, deixou o passado, deixou o inimigo influenciar. Deus mandou te dizer que está na hora de levanta-te e resplandece, que a tua maior influência chama-se Espírito Santo de Deus. Não é amigo, não é vizinho, não é parente, não é filosofias vãs, é o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo está te dizendo: eu te dei uma nova identidade, uma identidade de filho de Deus, e eu sou contigo, eu não te desamparo e eu não te desanimo. E aquele animal ele cresce. Aí um belo de um dia, você conhece a história, aquele macaco filósofo cheio de conversas aparece lá e começa a falar com ele, e ele começa a perguntar para ele quem ele é. Ele diz: eu não sei quem eu sou, eu perdi a minha identidade. E ele diz: você é o filho de Mufasa, você é o rei. Ele disse: não, eu não sou mais, eu perdi isso, meu passado me acusa, não deixa eu ser. E ele diz: você tem duas coisas a fazer com o seu passado: ou viver com ele, ou enfrentar ele e escrever uma nova história frente ao teu passado. Deus jogou o teu passado no vaso do esquecimento. Deus está te dizendo: escreva uma nova história, porque a tua identidade é a identidade de vencedor, é de filho de Deus. E aquele leãozinho, aquele leão agora então junto com aquele macaco, ele diz: olha, seu pai está dentro de você, e leva ele até uma lagoa, uma água, e quando aquele leão abaixa a cabeça, ele vê o reflexo, e quando ele vê o reflexo, ele vê o reflexo do leão, e ele olha para aquele macaquinho filósofo e diz: mas esse não é meu pai. Então ele diz assim: ele não é o seu pai, mas ele é a imagem, é o reflexo dele. Ei, você tem a reflexo, a imagem do teu Pai, Jesus Cristo. Levanta-te e resplandece, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você não é um animal que perdeu a identidade como aquele do filme. Você é um ser humano, você é filho do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você tem a aparência do leão da tribo de Judá. Não deixe o inimigo acusar, não deixe o inimigo falar coisas do teu passado. A Bíblia diz, Isaías 43, 25: eu, o teu Deus, peguei todos os teus pecados e iniquidade, perdoei e joguei todos eles no vale do esquecimento. Deus me mandou te dizer: volte para trás, volte para a presença de Deus, porque a tua identidade é de filho de Deus. Você tem a imagem e a semelhança do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, do leão da tribo de Judá, aquele que nasceu para vencer, aquele que é o primeiro e único, aquele que é o alfa e o ômega, e que vai voltar para me buscar e para te buscar.
Não deixe as lutas, não deixe o problema, não deixe influências, falácias, não deixe, irmãos, filosofias, promessas vazias, tirar a identidade que Deus te deu, a identidade de filho de Deus. Deus mandou te dizer aqui para você não se esquecer, tu tens a identidade de filho de Deus. Em nome do Senhor Jesus, nunca se esqueça, tu és chamado de filho de Deus. Imagem e semelhança do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, o teu servo, a tua serva agora, que ouve esta mensagem. Senhor Deus, fortalece a mente, o coração e o espírito dele. Senhor Deus, não deixe o inimigo influenciar, não deixa, Senhor Deus, o inimigo, Senhor Deus, tocar na sua mente. Não deixa, Senhor Deus, jamais ele perder, Senhor Deus, a identidade de verdadeiramente filho de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa a casa dele, a família dele, fortalece ele nesta caminhada e, Senhor Deus, dá para ele, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, a unção, a graça e o poder que leva ele e conduz ele até a sala do trono, até a tua presença. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, é o que eu te agradeço neste momento. Recebe aí na tua vida, filho, filha, servo do Senhor, a unção e a graça do Espírito Santo de Deus. E nunca se esqueça, você tem uma identidade, a identidade de filho de Deus. Não perca ela, não deixe o inimigo tomar ela. Você não é um qualquer, você é a imagem e semelhança de Deus, descendência do leão da tribo de Judá. Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja, hoje e sempre. Amém.